Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 19 em diante, é o texto que leremos para esta hora de reflexão. Lucas 20, 19 em diante. Eu leio assim: Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes a mão, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Esperamos que o Senhor nos conduza em sua palavra de tal maneira que nossos corações se encham mais uma vez da graça do Senhor, a fim de vivermos numa plena comunhão, conforme Ele espera de nós, vivendo as verdades espirituais que Ele nos ensina e nos relacionando como discípulos e anunciando a outros o desafio da fé, a fim de que sejam salvos também. É a nossa expectativa diante da palavra de Deus. E isso nós extraímos de todo o contexto bíblico e especialmente nas experiências diretas de Jesus. Para esta hora, nós temos alguns personagens importantes de serem considerados aqui. Aqui fala dos escribas e os principais sacerdotes. Esses escribas e principais sacerdotes eram os líderes religiosos da época. Eles representavam a religiosidade tradicional que vinha por herança, exatamente como hoje acontece. Existem milhares de religiões no mundo, e a intenção de todas as pessoas, quando se integram a alguma religião, é procurar de alguma forma agradar a Deus. A intenção é a melhor possível, e todas as religiões são boas e ajudam o homem a manter uma condição de vida saudável e politicamente correta. Não podemos, portanto, desrespeitar a nenhuma religião existente, como também não podemos ter nenhum tipo de preconceito, porque a intenção ou o propósito de todos os religiosos é viver o melhor, tanto em família, quanto no trabalho, quanto em sociedade. Há uma diferença, portanto, considerável nesse sentido. É com respeito a ir para o céu. Está ao alcance de todo pecador a oportunidade, mas nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todos. Essa ideia que as pessoas normalmente desenvolvem, elas estão no escopo de todas as religiões, pelo fato de fazer o bem, fazer caridade, obras sociais e viver a honestidade e a moralidade prevista. Mas isto são exigências para o viver melhor em sociedade. Quanto à entrada no céu, há caminho único, definido por Deus, e que é diferente das propostas que temos visto hoje em todas as práticas religiosas, em todas as exigências. Então, os escribas e os principais dos sacerdotes representam, sim, aquele desejo de fazer o bem, de agradar a Deus e de cumprir os preceitos religiosos. Isso acaba sendo muito bom. É bom que todas as pessoas tenham uma religião. É bom que todas as pessoas vivam o melhor possível. Um bom relacionamento e saudável com seus vizinhos. Um viver no trabalho honesto e equilibrado. Um compromisso sério com as leis do país. Um compromisso sério com a bondade, com a justiça, com a moralidade, com a equidade.
Mas todas estas coisas, repetimos, são preceitos para esta existência. Daí, não podemos negar que não existe nenhuma religião que não seja boa. Todas procuram fazer o melhor. Repetimos. Outro personagem que temos aqui é o que nos é notificado aqui. Esses religiosos encontraram uma pessoa para se fingir de justo, ou seja, para se misturar com os discípulos, andar com Jesus como se fosse um discípulo, a fim de fazer perguntas aparentemente positivas, mas o propósito era apanhar Jesus em alguma contradição. Então nós temos nesse texto aqui previsto a existência de um falso religioso, misturado com os legítimos religiosos, um falso discípulo misturado com os verdadeiros discípulos. Isso também existe hoje. São milhares e milhares de pessoas que carregam um rótulo de religiosidade. Carregam tal rótulo e acabam vivendo o seu egoísmo. É aquela pessoa que se apresenta nas religiões, nas igrejas, com uma aparência de santidade, mas no seu trabalho, no seu dia a dia, em sua família, o comportamento é totalmente outro. Não cumpre os preceitos previstos na sua religião, ou mesmo na palavra de Deus. É o que nós encontramos, portanto, hoje, é o que já existia naquela época. Muitas e muitas pessoas frequentadoras de igrejas, mas que não carregam no coração a justiça e o temor a Deus que lhe é devido, o adequado temor a Deus. Então temos, portanto, que atentar para as questões que se levantam hoje. São muitas pessoas que são criticadas porque frequentam igrejas, mas quando saem da igreja, a vida é totalmente outra. Já não tem aquele comportamento justo, adequado, de respeito, de bom relacionamento, de boa convivência, de boa amizade, e vive uma religião de aparência. Então temos uma grande maioria que vive desta forma. É o que aparece aqui nesta instrução que Jesus traz aos seus discípulos. O propósito desse falso religioso mencionado aqui era apanhar Jesus em alguma contradição, e levou a Jesus uma questão conduzida a fim de pô-lo contra as autoridades do país. Então eles questionam a respeito dos impostos, dos tributos. Como o povo de Israel estava escravizado pelo domínio romano, então eles questionaram se era justo pagar impostos ao Império Romano, exatamente porque estavam debaixo do poder romano. E, naturalmente, as pessoas ficam revoltadas, queriam apanhar Jesus dessa revolta. É quando questionam, é lícito pagar impostos a César? Mas Jesus, com toda a sabedoria, pegando a moeda, ali apresenta e questiona de quem é esta figura nesse dinheiro, de quem é esta figura nesta moeda. E quando eles dizem, é de César. Então, o que é de César precisa ser devolvido a César. Mas o que é de Deus precisa ser entregue a Deus. Aqui Jesus está falando muito mais do que pagar impostos ou dar ofertas. Ele está falando de justiça. Ele está falando de equidade, de equilíbrio, de boa convivência. Desta maneira, a ninguém devemos dever nada, diz a Bíblia, a não ser o amor. Por isso está aqui esta questão. Como vivemos numa sociedade administrada pelo poder público, pelo poder político, é natural que se pague impostos. É justo que se pague impostos. Isso está implícito aqui. E nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não gostam muito de taxas e impostos. Geralmente dizem que a conta da Copasa, da CEMIG está muito alta. Existem muitas pessoas que nem declaram imposto de renda, ou às vezes sonegam, ou inventam notas fiscais para não chegar ao patamar de pagar impostos. Então, a vida inteira, as pessoas lutaram contra o pagamento de impostos. E hoje é a mesma coisa, só que hoje as pessoas justificam que há uma exploração total e que não tem problema algum negar de pagar isso. Porque Jesus disse a seus discípulos, dai a César o que é de César. O que não pertence a você, você precisa devolver enquanto pode.
Mas o principal é oferecer a Deus o que lhe é devido. O que devemos a César? Aqui representa todas as nossas obrigações sociais. Aqui representa o nosso relacionamento social com os grupos, com a família, com a sociedade em geral. Aqui representa o nosso compromisso com o governo, nosso compromisso com as leis do país. Então é cumprir tudo que é exigido de acordo com as leis do país. E a Deus? O que devemos a Deus? Deus nos deu tudo, então tudo devemos a Ele. Foi Ele que nos criou, Ele que nos trouxe a este mundo. E mesmo depois que o pecado entrou no mundo, separando o homem da sua presença, Ele veio em resgate do pecador. O pecador se achava perdido por causa de suas desobediências, e Ele enviou o seu Filho. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. E é por isso que Ele morreu na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, a fim de resgatar o pecador da perdição eterna. Então, o que devemos a Deus? Se Ele salvou a nossa vida, devemos a nossa vida a Ele. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso aqui parece um paradoxo na vida dos religiosos, que em vez de buscar o reino de Deus e a sua justiça, as pessoas buscam os seus interesses. Esta é uma época em que as pessoas se afluem às igrejas, participam de religiões com interesses, receber benefícios, receber bênçãos, ser curados, receber tudo aquilo que Deus pode oferecer. Mas o que a Bíblia sugere, buscar primeiro o reino de Deus. Está falando de um relacionamento pessoal com Deus, uma decisão de fé, fé em Jesus como único e eterno Salvador. Então, o que devemos a Deus? Devemos crer nele e reconhecer Jesus. Diz a Bíblia: existe um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outra saída. Esta é a expectativa de Deus em relação ao pecador, que todos o reconheçam assim. Desta forma, devemos a Deus e vamos entregar a Ele o que devemos, a nossa própria vida. Não importa tanto se a questão de dar ofertas, dízimos, isso tudo é coisa do dia a dia, mas o principal para Deus é, em primeiro lugar, a vida. Porque não terá valor nenhum o que alguém pode entregar, se não entregar a própria vida. E é por isso que muitas pessoas vivem longe da comunhão com Deus e com a mesma dúvida daquele instante. A mesma dúvida: é lícito pagar impostos? E Jesus declara: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significa que temos que tomar uma decisão séria. E Deus nos convida para uma comunhão plena com Ele. Naquela questão levantada entre aqueles homens religiosos diante de Jesus, ao responder com toda a sabedoria, aqueles homens ficaram encabulados e não puderam responder mais nada e se retiraram. Esse é o propósito de Deus, que todos ouçam a sua palavra, compreendam a expressão do seu amor por meio de Jesus e se rendam aos seus pés numa decisão de fé. Vivemos uma época do questionamento. As pessoas querem explicação para tudo, mas em relação a Deus, decida primeiro e explique depois. Compreenda o chamado de Deus, que é para a salvação eterna. E muitas pessoas se calam e se vão, porque escolhem o outro rumo, escolhem o outro caminho. Mas felizmente existem aqueles que, reconhecendo Jesus, o seguem e se tornam discípulos dele. Aqui aparece a diferença essencial entre o discípulo de Jesus e os demais religiosos. O discípulo de Jesus tem um compromisso sólido com ele, e o acompanha em todas as circunstâncias, e o imita em todo o tempo. O discípulo se parece com o mestre. O religioso carrega o rótulo de religiosidade, mas a sua vida é como uma vida secular. Não se percebe a diferença, não se percebe a mudança de vida. Já o discípulo, todos os dias, vai tendo a sua vida moldada pela palavra de Deus, pela direção de Deus, mas acima de toda mudança aparente no dia a dia, tem a garantia de vida eterna. A certeza que o discípulo carrega de
que, ao fechar os olhos nesta existência, irá abri-lo na presença do Pai Celestial. Isso é o principal. E você que nos ouve agora, que tipo de dúvida você carrega? Ainda continua oscilando entre dois pensamentos? A quem servir, o que fazer, o que é certo, o que é errado? Ou você já chegou à conclusão que precisa tomar uma decisão? Se hoje fosse o último dia de sua existência, que tipo de certeza você tem? Você tem certeza que vai habitar com Deus? Ou carrega dúvida no seu coração? O discípulo de Jesus tem principalmente esta segurança, porque pela fé em Jesus, nasceu de novo, tem uma experiência pessoal com Ele, vive como discípulo dele, e portanto está pronto para ir ao encontro do Pai Celeste. Você carrega esta convicção? Ou carrega dúvidas também a respeito disso? Aqui estamos celebrando Jesus, anunciando a sua palavra, e você nos acompanha e sabe que precisa tomar uma decisão, precisa sair do comodismo, precisa começar um relacionamento pessoal com Deus. E aqui está a proposta. A igreja está à sua disposição para ajudar você a caminhar como discípulo de Jesus, a garantir o seu lugar na presença de Deus, enquanto pode, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, vamos começar agora mesmo, diante do que você ouviu hoje. Abra o seu coração diante de Deus. Não importa que tipo de dúvida você tenha, não importa se tem vícios ou não tem, não importa. O mais importante é você compreender que precisa de Deus. O resto Ele vai fazer. Não esquenta a cabeça, não. Abra o seu coração agora para Jesus. Fale em oração com o Senhor. Tranquilamente diga: Senhor, eu me arrependo de meus pecados e sou advertido agora que preciso começar um relacionamento com o Senhor. Eu tenho dificuldades, mas eu preciso do Senhor. Então, tenha liberdade, Deus, para agir em minha vida. É isso que Deus espera de você. E daí para frente, tudo vai começar a mudar em sua vida, em sua história, na história da sua família. E você não acredita que pode melhorar? Com Deus pode. Então abra o seu coração hoje mesmo. Nós vamos fazer uma oração e você pode, no segredo do seu coração, falar com Deus que você quer experimentar esta graça. E Deus vai provar para você que tudo vai ser diferente. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor em oração. Ó Deus, nosso glorioso Pai, nós agradecemos por esta hora diante da Tua palavra, Deus. São tantas pessoas que ouvem, são tantas pessoas que têm ouvido a palavra do Senhor, e todos necessitam de uma experiência pessoal. Pai, toque em cada coração, portanto, e desperte a todos para que reconheçam Jesus como Salvador e Senhor. E que a partir dessa decisão, Deus, o Senhor tenha liberdade de ação, transformando estas vidas, garantindo vida eterna e paz, abençoando os seus lares, abençoando cada um que compõe estas famílias e despertando para que vivam na presença do Senhor, a teu serviço enquanto há tempo. Que haja sim uma mudança na história de tais pessoas por ação do Senhor, e que vivamos todos como discípulos de Jesus, aprendendo a cada dia a Tua palavra e fazendo a Tua vontade acima de todas as coisas. Nós oramos, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.